Atenção, Rede Jovem Pan. Jornalismo cidadão, prestação de serviços, interatividade, radioatividade. A notícia que interessa, a voz e a vez do ouvinte Jovem Pan. Radioatividade, um raio-x da informação, com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. Estamos no ar aqui pela Jovem Pan, 4h09. Ô Madeleine, nosso estúdio hoje está em polvorosa. O que está acontecendo? Boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Bom, nós vamos falar sobre abelhas e hoje tem abelhas aqui dentro do estúdio. Você que viu a gente no Snapchat, a gente promete e cumpre aqui. Mas também não é loucura abelhas dentro do estúdio. A gente trouxe aqui um cara que mora em São Paulo e ele é destaque na imprensa francesa porque é uma das pessoas mais dedicadas à preservação de abelhas sem ferrão. E as abelhas sem ferrão, elas são super importantes para a biodiversidade, para a gente ter as plantas. Enfim, ele que vai explicar porque ele é o entendido no assunto. Gerson já está aqui e a gente já está hipnotizado pelas abelhas. Olha, a Madeleine está pegando uma caixa. Tem abelha aí dentro dessa caixa, Madeleine? Claro que tem. O Gerson Pinheiro já vai falar com a gente. Bom, hoje é dia 15 de outubro. Dia dos professores, parabéns aos professores. Você que é professor, mande uma mensagem aqui para o Radioatividade. Você que é aluno, você que foi aluno, faça uma homenagem ao seu professor predileto. É possível generalizar que o brasileiro não gosta de estudar, Madeleine? Eu acho que não. Generalizar, não. Mas é sempre uma discussão importante. Eu era CDF na escola, embora... Eu era mais ou menos. Mentira! Sim. Olhem o que é a vida. Nunca fui nota 10, nunca fui. Eu era nota 10 e quietinha. Pode ligar pros meus professores. Sempre fui, óbvio que tá eu sempre duvidando. Ele não, ele era o oposto. Mas quietinho eu sempre fui. Mas quem estuda mais, eu tô falando isso da minha experiência de nerd. Quem estuda mais não é valorizado. É o trouxa. Eu sempre estudava muito, mas não me dava muito bem. Eu ficava nervoso, aquela coisa toda, sabia? Eu não ficava nervosa, eu era cara de pau. Mas enfim. Eu não colava. Atenção. Eu também não. A gente vai discutir hoje por que rola essa coisa de ser valorizado a pessoa que fica fazendo zoeira na classe, o que faz coisas erradas, o que infringe regras, e não aquele que tem mais conhecimento. A gente vai conversar com a Paula Rosisca, que é linguista, vive falando aqui, ativista política e também é professora, dá aula em sala de aula de escola pública daqui de São Paulo. Bom, tem uma discussão muito interessante em tempos de crise, em época de políticos com descrédito aqui no país. Será que eles são amigos entre eles? Será que eles, mesmo sendo não só classes diferentes, mas enfim, de estilos políticos diferentes, eu sou prova de que isso daí existe, viu, Madeleine? A gente acompanhando política há muito tempo, isso daí existe. Essa amizade. Eu conheço vários. Você que morou em Brasília deve saber mais ainda. Conheço vários e sou amiga de várias pessoas que têm opiniões políticas diferentes. Agora, será que nessa era da galera se atacando por Facebook, é possível você realmente manter a amizade com uma pessoa que tem uma opinião política diferente da sua? Sabe quem que a gente vai ouvir pra falar disso? Um que já toma lambada ali nas redes sociais desde que tinha 18 anos, que é o Kim Kataguiri, do MBL. Ele vai falar pra gente, será que o Kim tem amigo petista? Será? Não sei, a gente tem que perguntar pra ele. Bom, o nosso consultor em finanças, o André Massaro, anda dizendo por aí que está de ressaca do Dia das Crianças. O que é isso, André? O que será isso? As vendas caíram, hein? É a hora da verdade. O André falou que muita gente disse que não ia comprar brinquedo, mas quando chega na hora H, compra. Eu já disse pro André que, vê essa minha teoria, em ano de lançamento de filme de Star Wars, fãs de Star Wars não deveriam entrar nessa conta da falta de controle com dinheiro. Porque, gente... Estamos nessa lista, Madeleine. Como é que você chega lá, tem um Darth Vader e você não compra? É isso, eu vou discutir isso com o André, que ele é economista, ele é contra. Mas, enfim, eu acho que é uma ideia válida. Ele não acha, ele me zoou. Verdade, ele me tirou uma comigo no Facebook. A gente vai acertar as contas aqui ao vivo hoje. O Caio Blinder vai falar sobre a decisão de um dos maiores grupos de restaurantes de Nova York de abolir a gorjeta. Lá é muito comum que eles chamam de propine, né? E aqui no Brasil tem essa história de incluir ou não o serviço, e quando você não inclui, fica um clima bem ruim.
Mas lá é pior. Lá é pior. Lá é pior porque a gorjeta é uma espécie de merecimento. E se a pessoa fez um serviço bom e você fala, não vou pagar $50 aqui nessa mesa, não sei o que, a pessoa vem cobrar. Vem falar, o que foi? Meu serviço foi ruim? Aí você fica aquela carona de tacho, né? Ô, Madeleine, olha, os legais dizem que pode ser uma tecnologia alienígena avançada. Os estraga-prazeres dizem que são, na verdade, ex-cometas. Que história é essa, hein? É o seguinte, mais uma pauta que a gente vai falar aqui sobre astronomia. Existe, uma fumaça em torno de estrelas que tem sido observada com uma certa frequência nos países nórdicos. Ninguém sabe exatamente o que é, tem vários grupos de várias universidades estudando. Tem um estudo mais recente que ele diz que seriam exocometas que fazem essa fumaça. Mas, assim, é um estudo grande, eu li o estudo, tem gráfico, tem observação, ok. Mas eu prefiro acreditar no cara que tá indo lá pra ver se é ET. Eu sempre prefiro acreditar. O nosso astrônomo tem um cara indo aqui, lá pra ver se é ET. Eu vou acreditar num estudo astronômico? Enfim. O nosso astrônomo Roberto Costa, que também torce pelos ETs, vai participar aqui do Radioatividade. E para fechar, tem os gênios do Poder Legislativo. Isso mesmo, Marcelo. Dia do Ovo. Eu já antecipei aqui. Ontem o Marcelo Matos largou a gente porque ele acha a Dilma mais importante. Não, mentira, coitado. Ele estava lá fazendo a cobertura da visita da presidente Dilma Rousseff a São Bernardo do Campo e ele foi entrar no ar e como a Anatel não falha com a gente, caiu o celular dele, ele não conseguiu entrar no ar. Caiu no meio, mas ele guardou o projeto, tudo, vem hoje falar aqui com a gente. Agora são 4h14. Top News. As notícias que você não pode perder hoje na internet. Number 5. Essa não é pra gente medrosa. O Airbnb está oferecendo uma noite nas catacumbas de Paris. Muita gente não conhece isso, nós vamos colocar no nosso site para você ver. As catacumbas de Paris são lugares que hoje você pode visitar, elas são abertas ao público, mas você não pode dormir lá. Catacumba é o quê? É tipo um cemitério, mas não é um cemitério tradicional. É como se fosse esculpido em ossos. Então, toda a parede é forrada de ossos. Tem ali as caveirinhas, tem fêmur, tem osso do braço, tem de tudo ali nas catacumbas. Isso ficou ali. O Airbnb era brigado com a Prefeitura de Paris, porque a Prefeitura não queria que eles competissem com os hotéis. Mas aí se chegou a um bom termo. Ele foi regulamentado na cidade e o Airbnb paga um imposto para a Prefeitura de Paris. E como eles iniciaram esse relacionamento, agora quem ganha é quem gosta de coisas assustadoras. Tá disponível lá para marcar e tem as fotos da suíte lá no nosso site, jovempan.com.br/radioatividade. Number 4. Madeleine, eu confesso que eu não entendo nada de beisebol. Mas não precisa entender nada desse esporte para não ficar entusiasmado com uma história inacreditável. Existe um time chamado Chicago Cubs. O time está na fila há 106 anos. E também nunca venceu em casa em uma classificatória. Mas a história começou a mudar ontem. A equipe do Cubs venceu o St. Louis Cardinals por 6-4 em casa e se classificou para a decisão. O fato já é incrível, emocionante, inédito e ganha mais um componente. Preste atenção. O que isso tem a ver com De Volta para o Futuro, hein, Madeleine? Sei lá, você que escolheu esse negócio aí, eu tô só ouvindo. No De Volta para o Futuro 2, de 1989, o personagem principal, Mark McFly, viaja até o ano de 2015 e em uma das cenas aparece um cartaz que parabeniza, acreditem, parabeniza os Cubs pelo título de 2015. Será que a profecia vai se confirmar? O mundo é uma zoeira, né? Você vê, os caras zoaram. Mas é muito legal. É muito, muito legal. Confere, né, Thiago? Você separou tudo bonitinho lá pra pôr no site. No nosso site, dá uma passada lá. Number 3. Bom, hoje, 15 de outubro, é um dia muito importante. É um dia que a gente aqui no Radioatividade faz questão de homenagear as pessoas que fazem do nosso mundo um lugar mais legal de verdade, que são os professores. Aí, a gente fez um post já estamos subindo o post lá no Facebook, com os professores que a gente vai homenagear
da vida da gente. E a gente quer saber quem é o professor que você quer homenagear. Você quer mandar homenagem? Pode ser um professor que foi seu professor, alguém da sua família que é professor, amigo que é professor. Elas estão fazendo coraçãozinho aqui para mim na produção. Eu estou fazendo coraçãozinho para os professores aqui na câmera. Mas a gente quer saber, manda a sua homenagem pro professor. Porque por trás de todo mundo que é importante no mundo, tem um professor marcante. Eu quero mandar um beijo aqui para o professor que marcou o início da minha adolescência. Porque ele que me ensinou, nos anos 90, a gente aprendia que tudo era decorar e seguir o padrão. E ele me ensinou a ter pensamento crítico. Aliás, vocês reclamem com ele quando eu exagero, porque a culpa é toda dele. Alencar Silva Coelho, que é professor do Colégio Estela Maris aqui em São Paulo. E você, Thiago? Olha, eu cito aqui o professor de História, o professor Eduardo José Afonso, me deu aula no colégio. Eu sou apaixonado por história e ele tem muita razão disso. E agora, ele é muito engraçado porque ele não gosta dos Estados Unidos. E lá no começo dos anos 90, ele tinha um Lada vermelho e não levava as filhas dele para comer no McDonald's. Mas esse professor me marcou muito. E a gente entrevistou ele aqui já no Radioatividade. Eu já fiz matérias com ele, mas ele é um professor culto. Ele tem mais de 4.500 livros em casa. Eu fui uma vez na casa dele. 4.500 livros. Uma biblioteca fantástica. Então, um beijo pra ele Um abraço, também. professor. Aliás, eu quero mandar um beijo pra mãe da Marcela. Eu quero mandar um beijo pra Ângela Lorenzeto, mãe da Marcela. Porque, ó, filha de professora dá certo. É uma menina caprichosa, aplicada, estudiosa. Ângela, parabéns pelo trabalho que você fez aí na sua casa e pelos filhos de tanta gente. O Carlos Aros quer mandar um beijo pra quem? Professor Tibúrcio. O professor Tibúrcio. Parabéns, Carla, Carlos é Aros. basicamente um autodidata. Esse aí aprendeu com a televisão. Mas, enfim, a gente quer saber para qual professor você quer mandar os parabéns no dia de hoje. A gente vai colocar os parabéns aqui no ar. Você pode mandar pelo Viber 567.000 ou ligar para o 2870-9707. Number 2. Olha, quando você digita Caixa de Pandora no Google, vem a seguinte explicação. É um artefato da mitologia grega tirada do mito da criação de Pandora, que foi a primeira mulher criada por Zeus. A caixa era, na verdade, um grande jarro dado a Pandora que continha todos os males do mundo. Agora, um vídeo da presidente Dilma Rousseff está sendo compartilhado nas redes sociais. A internet, Wilson, não perdoa. Ações extremamente perigosas, que são o terrorismo, como, por exemplo, o caso do Estado Islâmico, né? Você abre a caixa de Pandora com a guerra e depois, dentro da caixa de Pandora, você não sabe, de Pandora, aliás, de Pandora não, de Pandora, você não sabe. É que eu escutei dois falando em espanhol. E a acentuação é sempre diferente. Todos nós conhecemos na... Tá andando sozinho isso aqui, hein? E ela estava dando essa hora coletiva. que ela falou, tá andando sozinho isso aqui, o que tava andando sozinho? O púlpito. Isso daí não era num discurso, era uma entrevista para jornalistas na porta de um hotel lá nos Estados Unidos, recentemente, na viagem que ela fez. E, de repente, o púlpito começou a andar assim. O microfone fugiu, Os filho. microfones fugiram da caixa de Pandora. Fugiu, ele falou, não, agora pra mim deu, né? Problema de acentuação. O vídeo tá lá no site do Radioatividade. E a gente tinha ouvido esse discurso aqui, nós não percebemos isso. Porque esse era o do... É que esse discurso não é aquele que falava que a gente tem que dialogar com o Estado Islâmico. Era. Acho que a mesmo. gente se pegou nisso e esqueceu outras preciosidades. A gente vai descobrindo preciosidades ao longo do tempo, né? Com os discursos da presidente e com as entrevistas. Essa era uma entrevista, uma conversa só com jornalistas, não era um discurso. Diferente. Todos nós conhecemos na... Tá andando sozinho isso aqui, hein? Number 1. Peraí, gente. Bom, número 1, vocês já sabem o que é. Chega de luxo. Uma campanha Radioatividade. Bom, quero fazer uma pergunta pra você que ainda não realizou o sonho da casa própria ou que não nasceu em berço de ouro e já teve que morar de aluguel. Wilson, olha aqui pra mim. Quando você aluga uma casa, quando você tá numa casa que não é sua, quando você devolve o apartamento, quem é que paga a pintura? Você ou o proprietário? O inquilino, correto?
Aqui, com todo mundo que tá aqui no estúdio, é a mesma coisa. Mesma coisa. Também. Quando eu alugava apartamento, eu pagava pintura. Mas por que isso acontece? Porque a gente não é deputado. Se você fosse deputado, ia ser diferente. Quem é que paga pintura de apartamento do deputado? Nós! Nós que pagamos. E eu não tô falando da pintura do prédio fora, porque o prédio é da União, nosso. Então, ele tem que ser conservado para ele não perder o valor. Eu tô falando da pintura de dentro. Pintura até de verniz de móvel. Quem que paga? Nós. Aí você fala, pintura de apartamento, um dinheirinho à toa. Fiz a conta, porque tá rolando agora. Foi feita agora, porque tá na crise. Quando você tá na crise, o que você faz? Manda pintar a casa. Não é verdade? Crise, reforma. Então, a Câmara acabou de lançar, nesse mês de outubro, uma licitação para pintura interna dos apartamentos que nós já damos de graça para os deputados morarem. Eu fiz a conta de tudo que eles vão pintar dentro dos apartamentos. E tá aqui a conta, em caneta rosa, que a Marcela anotou para mim. R$327.743,39 em pintura de apartamento. Fiz uma conta, sabe o que daria para comprar com isso? 128.028 caixas de lápis de cor para alunos do ensino fundamental da rede pública fazerem pinturas que vão ter muito mais serventia para o Brasil. Vocês acham que precisa gastar mais de R$300 mil pintando apartamentos de deputado, que eles já ganham de graça? Gente que ganha quase 30 mil por mês, eles não podem mandar pintar o apartamento e devolver no mesmo estado em que esse apartamento funcional foi dado para eles? Vocês acham justo a gente gastar isso? Vocês acham certo? Eu não. Chega de luxo. Chega de luxo. Uma campanha Radioatividade. 4h25. Radioatividade. Radioatividade. Lembra quando você quitava uma dívida e os órgãos de proteção ao crédito levavam meses para regularizar a sua situação? Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, uma vez regularizada a inadimplência, os dados devem ser corrigidos imediatamente. Posso ajudá-lo? Sim, eu queria fazer um empréstimo. Perfeitamente. Quando você conhece os seus direitos, a história é outra. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. STJ. Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento, móveis só nas lojas 100. Entregue e montagem, cortesia Lojas 100. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. O líder do Brasileirão em campo. E você acompanha tudo na Jovem Pan. Corinthians, Goiás. Hoje, a partir das 7 da noite nos aplicativos Jovem Pan e às 20h05 em AM 620. Aqui também, tudo de Grêmio e Santos, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Futebol Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, cerveja proibida. Beba com moderação. E Engove. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Participe do Radioatividade pelo número 2870-9707 e mande mensagem pelo Viber 567070. Radioatividade. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. São 4h27, Madeleine. É hora das abelhas aqui no Radioatividade. Hora das abelhas. E, hora das abelhas chiquérrimas, porque eu vou mostrar pra vocês onde é que eu li isso. Vou até ler o título. Au Brésil, des passionnés sauvent les abeilles, s'endart et préservent la biodiversité. Uau! Até parece, né, que eu sei falar isso. Para de me zoar, seus loucos. Agora, no Brasil, os apaixonados salvam as abelhas sem ferrão e preservam a biodiversidade. Vou mostrar aqui para vocês. É uma reportagem
que saiu lá na França. E eu fui falar, pô, onde é que estão esses caras? Eu achei que estavam, sei lá, no mega interiorzão e descobri que em São Paulo tem gente que preserva isso. Eu não sabia o que era abelha sem ferrão. Nunca tinha visto, porque a gente pensa em abelha, aquela abelhinha que a gente conhece, amarelinha, com preto, blá, blá. Não é. É um outro negócio. E o grupo se chama SOS Resgate de Abelhas Sem Ferrão. Olha só que legal. E aí, a gente trouxe o cara aqui, que é o Gerson, que trouxe as abelhas aqui. O Gerson Pinheiro veio aqui junto com o Ricardo, junto com o Celso. E eles estão todos aqui para explicar isso pra gente. Primeiro, é muito bom ter você aqui. E essas abelhas todas, eu fiquei empolgadíssima. Ficamos felizes em vir também, falar um pouquinho de abelhas. Animais. As suas abelhas não assustaram com a nossa bagunça aqui no Não. Entre outras coisas, são esses paradigmas que nós tentamos derrubar, né? Nem toda abelha pica, então não precisa ter medo, né? Mel não é o importante. Que pica também precisa ter medo, né? Só se for um mega enxame. Exato. O grande problema dessa defensividade das abelhas exóticas é que quando uma abelha te pica, ela te marca, ela te deixa um cheirinho ali, o que atrai outras. Então não é uma picada que vai lhe fazer mal. São diversas e diversas, dezenas e dezenas. E dependendo da sua tolerância à apitoxina, aí pode fazer muito mal. Por que você decidiu preservar exatamente essas abelhas sem ferrão? Exatamente por aquilo que você acabou de dizer. Não conhecia. Então eu achei muito estranho nós ouvirmos falar de abelha e só lembrarmos da exótica. No Brasil nós temos 300 espécies conhecidas de abelhas nativas, sem ferrão, e que a enormidade da população brasileira desconhece. Simplesmente não conhece. Então, como é que eu vou proteger uma coisa se eu não conheço aquilo? E essas abelhas que são sem ferrão, ela parece, para quem está vendo a gente pela internet, a gente já mostrou, daqui a pouco a gente mostra de novo. Essas abelhas sem ferrão, elas são pequenininhas. Ela parece, não parece, mas é do mesmo tamanho daquele mosquitinho de fruta, a Drosophila. Sophorphora melanogaster. Então, e lembrando, dentro dessas 300 espécies de abelhas nativas brasileiras, existem sim minúsculas e existem enormes, até maior do que aquela amarelinha com listrinha preta. Abelhona mesmo? Abelhona grande. Perigosa? Qual que é mais perigosa? Não. Lembrando só, vamos tirar uma dúvida grande, né? No mundo inteiro, são mais de 20 mil espécies de abelhas. Né? Desses 20 mil, só 5% são animais que vivem em sociedade, que formam colmeias. Os outros 95% são abelhas solitárias. Que vivem... Não. Sim, sem dúvida. Você acabou com a minha infância agora. Então, lembrando... Essas solitárias, como é que fica com a abelha rainha? Elas não têm rainha, elas são divididas só entre macho e fêmea. E tem graus de socialidade. Tem abelhas que são eusociais, que nem a sem ferrão, ou a apis mellifera, que todo mundo conhece. Tem as que são semissociais, que elas vivem em agregados. E tem as totalmente solitárias, que vivem em buraquinhos individuais em árvores e são divididas entre macho e fêmea só. Elas não têm uma rainha. Bom, mas sabe o que me deixou mais curiosa quando eu li isso? O quê? Que eu descobri que você estava aqui em São Paulo. Adianta preservar a abelha no meio desse mundo de pedra que a gente vive? Claro que sim. Ou seja, você não tem uma flor se ela não for polinizada. Então, não é só esse lance do extrativismo, do consumismo do ser humano com relação ao animal. Ela nos oferece muitas outras coisas, belezas, flor. Já não bastaria para a gente preservar um animal tão importante? E lembrando, além da beleza natural que ela nos proporciona, a abelha como um todo, elas são responsáveis por mais de 70% daquilo que nós comemos como ser humano. Aquele filme de criança, vou falar do filme de novo. B-Movie. Pra quem nunca viu, tem a musiquinha do B-Movie. Daqui a pouco vocês vão a música achar. no fim de trilha, né? Põe aí então isso. Como vocês são rápidos. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Essa é a música do B-Movie. Pra quem não viu, né? Vamos explicar? Vamos. Pra quem não viu, rola lá uma treta das abelhas, não sei o quê, elas param de polinizar. Sim. E aí acabou o mundo, porque fica todo mundo sem comida. Pronto. Isso é verdade? É verdade. E quer ver outra coisa super relevante que todo mundo esquece? As abelhas estão desaparecendo no mundo, né? Por algumas questões, algumas já comprovadas. Entre elas é agrotóxico, ou seja, é veneno. Nós envenenamos a abelha que nos ajuda a nos alimentar. Mas com todo esse progresso da indústria, precisa da abelha? Claro que sim. Claro, como eu te falei, imagina você acordar no mundo amanhã com 70% menos de comida no seu prato.
caos social. Não tem como plantar sem a abelha ir lá polinizar. É isso que você está falando pra gente? Hoje, atualmente, não. Pode ser que no futuro, com mudanças, alterações, como é que fala? Genética, né? Também. Manipulação genética. Inclusive, tem empresas que trabalham com agrotóxico que elas criam uma demanda artificialmente com falta de polinizadores e eles tentam desenvolver drones para fazer a polinização no lugar da abelha. É mais ou menos assim. Eu forneço o problema e te vendo a solução. É mais ou menos assim. Ô Gerson, em relação às abelhas, vocês falam em preservação. Algumas espécies estão realmente ameaçadas? Hoje, na lista vermelha do IBAMA, nós temos 5 espécies de abelhas nativas que já estão em risco de extinção. Lembrando novamente, hoje, o que no resto da Mata Atlântica? Entre 4% e 8% do que tinha originalmente. Menos abelha. Eu tenho menos mato, menos abelha, né? Então, as cidades se transformaram em refúgio desses animais. Por quê? Porque no mato você desmata para plantar. Então, aquele tronco de árvore para a abelha nidificar, ele foi derrubado. Então, elas começam a vir para a cidade também, porque aqui ainda restam exemplares de árvores grandes, grossas, né? Aí a gente faz o que na cidade? Fumacê. Que nebuliza para matar o Aedes, que não mata o Aedes, né? Mas a gente mata a abelha, borboleta, mosquito, gafanhoto, joaninha, mata tudo. Que o Aedes, você está falando, é o da dengue. É o da dengue, exatamente. Que nós sabemos que a nebulização é ineficiente. Não mata o mosquito, porque não mata a larva, mata o mosquito que está voando. E aí? E a larva que está na água? Então, o real combate ao Aedes, no caso, é você coibir e diminuir o local de procriação. Não tem outra forma. É educação ambiental. Porque a pessoa bem educada com o seu meio ambiente não deixa a água acumular, água empoçar, ela vai fazer o quê? Ela vai virar a garrafa, vai virar o pneu, não vai? Então, aí sim você controla o Aedes. Porque quando você joga a fumaça para matar o veneno, para matar o Aedes, você mata tudo. Joaninha, gafanhoto, borboleta e abelha, né? Infelizmente, em São Paulo, a entidade que mais mata a abelha é a própria prefeitura. E lembrando, a abelha nativa é um animal silvestre protegido por lei, com um crime inafiançável, que dá até 3 anos de cadeia para quem mata um animal silvestre. Podiam prender o prefeito, é isso? Por causa disso? Praticamente sim, eu vou te explicar por quê. A abelha naturalmente mora onde? Não mora na árvore. Então a árvore, quando está com o cupim, o munícipe faz o quê? A prefeitura vem aqui e corta. Corta, derruba, corta, pica, caminhão, aterro sanitário. E a abelha que morava naquele tronco? Foi morta. Então, existe uma legislação federal que fala que matar é crime e na prefeitura se mata e ninguém faz nada. Entendeu? Então, existe todo um contrassenso, toda uma discussão que precisa ser aberta. Por exemplo, na própria prefeitura nós temos o departamento de fauna. Que faz o que o departamento de fauna? Uma coruja teve a asa cortada por uma linha de pipa, alguém coleta essa ave machucada e leva para o departamento de fauna. E cuida e tenta reintroduzir aquele animal. Quando um animal é exótico, uma iguana, por exemplo, eles curam do mesmo jeito, tratam e tentam levar para algum local para dar um destino àquele animal que foi recuperado. E as abelhas, não são animais silvestres? Por que ela mora na árvore? Por que a gente derruba a árvore e joga para o aterro sanitário? Por que não leva aquele enxame para o DEPAV? Para dar um direcionamento mais saudável para aquele enxame. O que você está falando, para quem está ouvindo a gente, às vezes pode parecer uma loucura, você está propondo tirar abelha por abelha, mas não é. Dá para você tirar inteiro o negócio da árvore. Não é dificilzão, é uma coisa que O que nós fazemos, entre outras coisas, o termo resgate no nome do projeto? O resgate não é só de falar para resgatar realmente as abelhas da obscuridade. Nós vamos até lá, por exemplo, tem um enxame que mora numa árvore que vai ser cortada. Quando nós somos avisados a tempo, nós fazemos questão de ir até lá e tentar salvar esse enxame e adequá-lo, e realocá-lo. Então, o que a gente faz com esse enxame salvo? A gente doa, a gente leva para a horta comunitária, leva para a escola. Então, existem destinações muito melhores do que um aterro sanitário. E se você deixa numa horta comunitária ou escola que tem coisa de jardinagem, que agora tem um monte... Sim. Quando tem essas... Não a que pica é mais complicado. As que não picam, é visível. Você vê que a horta vai mais para frente. Sem dúvida. É impressionante. Nós temos parcerias com 3 hortas comunitárias em São Paulo, que é a Horta das Corujas, na Vila Madalena. Nós temos enxame no Hortão da Casa Verde, lá na Casa Verde. E nós temos enxames na Horta Comunitária da Saúde, na Saúde. Então, as pessoas que convivem lá nos dão esse feedback, né? Que depois que as abelhas chegaram, parece que tem mais flor. Mas isso é natural que aconteça, que eu sempre brinco. Abelha nunca é de menos, nunca é de mais. Quanto mais, melhor. Porque quanto mais abelha tivermos, mais planta teremos. Mais planta
tendo, mais alimento nós teremos também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Ricardo, Madalene. Claro. Você que é veterinário, como é que o veterinário se interessa pelas abelhas? A pessoa que vai fazer veterinário quer cuidar de cachorro, de gato, de papagaio, não sei o quê. Como é que você trabalha com as abelhas? Isso foi muito engraçado, né? Que desde o começo da minha carreira eu andei muito no meio do mato, trabalhei com animais silvestres e nunca tive contato com abelha. Só fui conhecer abelha. Surpreendente isso, né? E isso andando em Pantanal, O culpado é o Gerson, andando então, né? na Mata Atlântica. As abelhas. E só fui conhecer abelha 10 anos depois com o pessoal do SOS. Nos encontrando numa horta comunitária. Mas hoje o veterinário, por lei, ele pode ser um responsável técnico de um meliponário, né? Meliponário é o nome que a gente dá para os criadores das abelhas sem ferrão, as nossas espécies nativas. Então, hoje o veterinário ele pode ser um responsável técnico dessa produção, dessa criação de abelha, né? Mas não existe um trabalho específico para o veterinário em relação às abelhas, né? Hoje, na prática, o que ele faz é ser responsável técnico, né? E sem falar que, como o mel é um produto de origem animal, então todo o mel produzido hoje no Brasil com um selo do Ministério, com CIF ou com um selo estadual, passou inevitavelmente pelas vistas de um veterinário, né? Então, hoje o veterinário tem esses campos, ou na criação ou na produção, na certificação, né, vamos dizer assim, do mel, né? E já queria saber de você o seguinte: você está criando essas abelhas aqui na cidade. Elas não eram mais úteis no campo? Seriam, mas como eu falei, nós desmatamos o campo para plantar. Então, monocultura, são hectares e hectares de soja, hectares e hectares de cana, né? De laranjas. Então, onde que a abelha vai morar? Então, e joga-se veneno em cima dessas plantações. Então, lá virou deserto para esse tipo de animal. Não existe mais lá animal, dificilmente você acha. Por exemplo, esses dias eu estava lendo que foi feito um levantamento na região lá do Xingu, em que descobriram 52 espécies de abelhas. Todo mundo bateu palmo. Nossa, numa região tão restrita, 52 espécies, olha a diversidade. Só que é naquela região da usina de Belo Monte. E quando alaga tudo, para onde as abelhas vão? Elas não vão viver embaixo d'água, vão? Putz, e não tem plano para manejo desse tipo de animal? Existe na legislação brasileira o que nós chamamos de compensação ambiental. Isso é muito legal. Mas na prática funciona? Eu vou te explicar. Eu vou derrubar uma árvore que tem 100 anos com um tronco com 1 metro de diâmetro. Aí eu compenso ambientalmente plantando mudas. De eucalipto. Há quanto tempo essa muda vai chegar naquela idade? Naquele diâmetro, para poder oferecer um oco num volume ideal para aquela abelha morar. Então, a compensação ambiental é da boca para fora. Para a natureza, eu não compenso nada. E ainda deixa eucalipto, porque todo mundo ri quando fala compensação ambiental com eucalipto. Por quê? Porque é uma árvore que suga tudo que tem no solo, cresce rápido demais, ela detona tudo que está no lugar. Você já foi numa plantação de eucalipto? Já. É silencioso. Você não fica escuta barulho. Ela mata tudo. Exatamente. Parece floresta, mas é um deserto, né? É um deserto, verde. Não, assim, não deveriam... Mas é como, por exemplo, você tem no Ministério Público termos de ajustamento de conduta que não ajustam a conduta, você também tem compensação ambiental que não compensa ambientalmente. O que eu quero saber é, da história das abelhas, a maioria das pessoas vive em cidade. Muita gente hoje é sensível a esse tema. Vocês chegaram até numa publicação francesa, fazendo um trabalho aqui na cidade de São Paulo. Quem quer te ajudar, quem quer conhecer, quem de repente tem sítio, tem chácara, tem casa e fala, pô, vou pôr lá uma colmeia dessa aí sem ferrão. Como que faz? Fala com vocês? Sim, a situação hoje é bem antagônica, né? Então, na cidade, as pessoas não conhecem e não protegem porque desconhecem. Você vai para o interior, e eu viajo bastante, então lá as pessoas que pensam que não vão acabar. E como tem ainda um resquício de quantidade, alguns enxames a mais, as pessoas matam. Vão na árvore, cortam a árvore para tirar o mel e o enxame morre. Por quê? Vai ter um outro daqui em seguida. E não é assim. Nós que moramos aqui, percebemos que vai acabar. Então, o trabalho é muito maior de educação ambiental. Nós temos que atuar aqui e lá também, né? Então, o SOS, que nasceu originalmente para a cidade de São Paulo, para atuarmos aqui na capital, ele começou a se expandir.
Então, hoje nós já temos extensões em Minas, já temos extensões na Bahia. Logo, e se Deus quiser, nós teremos extensão até no Mercosul, né? Então, a coisa está crescendo mesmo. Por quê? Porque as pessoas percebem a importância desse animal. Então, o que as pessoas podem fazer para salvar a abelha? Basta falar de abelha. Basta falar com aquela pessoa que não conhece da abelha, falar dela. Olha, existem abelhas nativas. As abelhas estão aqui e precisam sim de proteção. Só isso já começa a salvar a abelha. Uma outra coisa que se pode fazer para salvar a abelha é plantar. Plantar o máximo que puder. E não só para a abelha, para nós mesmos também. Crise hídrica em São Paulo. É por quê? É porque São Pedro não mandou a chuva? É porque o governador não fez aquele investimento que deveria ou não fazer? Ou é que nós desmatamos tudo? Nós desmatamos tudo, né? Nós mudamos o clima do planeta. Então é isso que nós temos que nos conscientizar. Plantar, plantar e plantar. Dá tempo de uma historinha rápida? Não. Acho que dá. Só queria antes falar uma coisa. Que o Rui Higaskino, que é nosso ouvinte que está lá no Japão, acabou de mandar um Viber aqui pra gente falando que lá no Japão tem cooperativas que alugam colmeias de abelhas para polinizar pomar. Sim. Legal, lá no Japão, cara, inclusive. Legal. Lá no Japão, inclusive, tem abelhas nativas que são usadas para polinizar cultivos de morango em estufa. É uma abelha comum, inclusive, em São Paulo, de nome Iraí. Nanotrigona testacecornis. Já existe criação de abelha no Japão. Como é que a abelha foi para lá? Eu não sei, não me pergunta, né? Porque não é um animal silvestre. Mas a abelha é um bicho doido também. Mas dentro dessa história que o Gerson falou, das pessoas precisam saber sobre as abelhas, eu tenho uma historinha. Eu estava passando por uma dessas ruas nos Jardins, e numa dessas mansões de lá, eu vi uma pessoa, um homem, cutucando alguma coisa dentro da caixa da caixinha do interfone, né, da campainha. Eu cheguei mais perto e vi que era um jataís, né, que é uma abelhinha bem comum na nossa cidade. E fui falar com ele. Dá licença, você sabe o que é isso? Ele, não sei, tô cutucando aqui, eu quero acabar com ela. Não, mas essa é uma abelha, é uma abelha sem ferrão, uma abelha nativa nossa, não faz mal. E fui conversando com aquela pessoa, conversando com ele, vi que ele era um funcionário da casa. E falei, a sua patroa não tem pomar? Não tem? Ela tem. Então, explica para ela, fala que não faz mal. Porque a abelha, elas se alojam, né? Aliás, esse é um dos resgates mais comuns, né? Em caixa de luz, caixa de... O nosso ouvinte, o Oswaldo, acabou de ligar ali para elas. Falar que tem um enxame, né? Não, na caixa de luz. E ele conseguiu tirar. Ele conseguiu tirar para guardar as abelhas lá para fazerem polinização. Então, assim, e aí 3 meses depois eu voltei lá e tava o canudo que ela faz um canudo de... Mostrou na imagem no início do programa, né? Então, então aquela pessoa foi conscientizada. Então é isso que a gente precisa, de informação. A gente precisa fazer com que as pessoas conheçam. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo. E aí a primeira coisa é tentar destruir, né? Pra você que tá vendo a gente pela internet, eles estão colocando aí a foto imagem da de como jataí. Fica. Mas não tem gente que tem implicância com insetos. Eu tô falando isso porque eu não tenho medo. Eu já de fui em inseto. local que tinha senhoras de idade com inseticida jogando no enxame. Mas faz isso por maldade? Não faz por maldade. A pessoa fica em pânico às Por vezes. quê? Porque não pensa fica? que é mosquito. Ela não sabe que é uma Que abelha. é vespa. Né? A jataí parece uma vespinha até, né? Então, Ela é bem diferente. Como é que se protege a abelha? Falando de abelha. Vocês têm um site? Pra Temos. Gente dica, então? O site tá em processo... reformulação, Tá em né? reformulação, mas tá em vias de ser Tá em vias de reinaugurado, ser né? republicado. Bom, Mas tem Tem a fanpage. Temos a comunidade, temos a fanpage, né? nós vamos fazer então o seguinte. Vou botar todos os links de vocês no nosso site, jovempan.com.br/radioatividade. Esse é o pessoal do SOS, Abelha Sem Ferrão. Muito, muito legal ter vocês aqui. Parabéns pelo trabalho. Tomara que vocês consigam conscientizar muita gente. E atenção, você que tá nessa onda de ter hortinha, de ter jardim em casa que nem eu tenho. Você que tem chácara, você que tem casa na praia, você que tem jardim bonito, tô falando sério, bota uma colmeiazinha dessas que não picam lá. Você vai ver a diferença nas suas plantas. Sem dúvida nenhuma. Então, Liga pra eles que eles vão ajudar você a pôr a colmeia. Mas com todo prazer. Tanto é que na comunidade são mais de 9 mil pessoas já
participando da comunidade, quando a pessoa coloca uma dúvida lá, são 9 mil pessoas querendo ajudar. E é isso que me deixa muito orgulhoso do projeto, né? Que a gente conseguiu canalizar pessoas que buscam essa divulgação desses animais tão importantes, diria até fundamentais, para a nossa sobrevivência como ser humano. Obrigado, viu? Legal, Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada Agradeço mesmo. E eu vou olhar a abelha aqui de novo. Chama aí você, o André. Quer falar rapidinho? Qual que é essa abelha aí? Essa aqui é mirim preguiça. Normalmente, os nomes populares têm a ver com alguma característica do animal. Por que preguiça? Choveu, não sai para trabalhar. Só sai lá para as 9 horas, 2 horas termina o expediente, né? Daí o nome mirim Abelha preguiça. Seu Madruga. Gente! Sem falar na arquitetura Cara, das a abelha colmeias que são lindas. preguiçosa Né? também. Vocês estão acabando com Não. toda a minha infância. Só tô falando isso. E esse enxame aqui, até fiz questão de trazê-lo, foi um enxame resgatado por um outro administrador do SOS, que mora no Vale do Ribeira. Essa abelha estava nidificada num poste de madeira e ia ser cortado para fazer tijolo. Olha só. Ai, vocês salvaram, gente. Essa foi salva. E essas caixinhas são a coisa mais linda do mundo, tô apaixonada. 80% de material achado em caçamba. Vocês são muito corretos, né, cara? Um dia eu vou ser assim. Obrigado, Gerson. Obrigado Valeu a pela você. visita. Obrigado Vocês. mesmo. Agora são 4h49 aqui no Radioatividade. A economia, sem complicações. Ô André Massaro, boa tarde para você. André Massaro, nosso consultor em finanças. Estou aqui. Depois de falar de abelhas, a gente falar sobre a ressaca do Dia das Crianças. Que história é essa, hein? Eu vi o seu post, inclusive. Gostei. Vamos usar ele o ano que vem também? Vamos, né? Então vamos O que lá, aconteceu, hein, André? Você achava que as vendas não iriam cair, mas caíram, é isso? Não, eu falei que eu só iria acreditar vendo. Né? A gente falou isso antes do feriado. É igual o Silvio Santos, só acredito vendo, é isso? Nesses últimos anos, todo ano é a mesma história, né? Quer dizer, previsão de que as vendas vão cair, e o pessoal vai botar o pé no freio, e vai consumir menos, vai se endividar menos. E o que a gente via era sempre o oposto, né? Quer dizer, as pesquisas apontavam uma coisa e o pós mostrava outra. Mostrava que as pessoas esqueciam aquelas promessas que elas faziam e enfiavam o pé na jaca e gastavam e se endividavam, e a gente já sabe exatamente o que aconteceu. E este ano, que eu falei para vocês, eu só acredito vendo, né? Se vai acontecer alguma coisa diferente. Eu vi, agora eu acredito, tá? Então saíram as pesquisas da Serasa e da Fecomércio, mostrando realmente uma queda razoável, quer dizer, não vou dizer uma queda brutal, mas uma queda relevante em relação ao Dia das Crianças do ano passado, né? Então, assim, realmente parece que o povo que estava aí prometendo um comportamento um pouco mais comedido, e eu estou sendo gentil ao usar a palavra comedido, né? Resolveu cumprir a promessa esse ano. Eu ressalto gentil, porque não é que o pessoal está sendo comedido, o pessoal está com medo, é outra coisa, né? Agora, traduzindo isso, teve criança sem presente ou criança que ganhou um presentinho? Eu acho mais provável, eu não sei, né? Até porque a pesquisa, ela não mostra o que aconteceu no nível individual, ela mostra o que aconteceu num agregado só. Mas assim, eu tenho uma percepção de que vai mais para o presentinho do que para a criança sem presente. Mas é que assim, a pesquisa, ela não vê o ticket de compra individual, assim, ela não vê por quantidade de pessoas, ela vê por valor total do que foi gasto, né? E o valor caiu. Então, é isso que eu queria te perguntar, André. Qual foi o ticket médio? Porque como eu tenho filho e eu compro, a minha experiência pessoal, o presente que eu dei para ele esse ano, eu dei um presente que foi o valor de metade, menos da metade, do que eu comprei no ano passado. E ele tinha me feito um outro pedido e eu disse para ele que esse ano não seria possível. E onde eu fui com ele comprar, eu vi, não todas, tem gente que comprou presente bem caro, sempre tem. Mas o que eu vi assim na loja, quem tá acostumado, você percebe o movimento. Era muita gente negociando e falando, não, isso aí esse ano vai ser só no Natal. O ticket médio, ticket médio qual é o preço médio de um presente que compraram? Quanto que caiu do ano passado para cá? Esse dado não saiu, quer dizer, nenhuma dessas duas pesquisas apontou isso.
Quer dizer, eles só viram mesmo o valor total daquilo que foi gasto no comércio. Então, assim, para a gente fazer qualquer especulação sobre o ticket médio, ela fica mesmo, vai depender da nossa percepção, né? Quer dizer, quem esteve nas lojas, quem viu como as pessoas estavam se comportando, quem pôde comparar, por exemplo, o movimento das lojas este ano com o movimento do ano anterior, né? Então, fica uma coisa um pouco mais empírica. Ô André, obrigado mais uma vez e, aliás, parabéns pelo aniversário de 4 anos do Você e o Dinheiro, é o blog do André Massaro na Exame. É isso, né, André? Quem diria, hein? 4 anos. Ainda é uma criança, né? Tem mais 4 pela frente, aí a gente conversa de novo. Tá bom. Abraço, viu? Um abraço. Vai continuar conversando aqui toda semana, viu? Não é só quando fizer mais 4 anos, tá? Não, por mais 4 anos, pelo menos a gente conversa. Tá Valeu. bom. Um beijo, Um André. abraço. Tchau, gente. 4h54. Rádio Atividade. Rádio Atividade. Ô, Caio, tô indo aí pra Nova York e você vai morrer de inveja de mim. Porque eu trouxe aqui um criador de abelhas no estúdio. E eu tô com várias colmeias que ele tá abrindo aqui. Estão todas aqui comigo. Eu tô, praticamente mexendo nas abelhas. Morra de inveja, Caio. Eu vou levar ferroada, é isso? Virtual? É sem ferrão, ô, Caio. Abelha sem ferrão. Mas então, por isso que eu falei, ferroada virtual. Você quer me dar uma ferroada virtual, então fica Mas valendo... é só porque eu te adoro. Eu sei, mas vale a má intenção. Ô, Caio, hoje você vai falar o quê? Dos caras pão duros que não deixam gorjeta no restaurante? É a Propine, não é, Caio? Não, uma história histórica, um negócio histórico que eu quero dar uma gorjeta para os donos dos restaurantes. Não é isso que está acontecendo. Os Estados Unidos é um país raro onde você dá gorjeta. O serviço incluso não é obrigatório. Então é aquela malabarismo. Se você é um cliente no restaurante, você tem que calcular quanto você vai dar gorjeta. Por que você dá gorjeta? Porque os restaurantes não pagam um salário decente para quem trabalha no restaurante. Então começou uma tendência para você padronizar, você ser nos Estados Unidos como você é no resto do mundo, que o serviço está incluído e todo mundo que trabalha no restaurante racha, tem um salário melhor. Essa é a ideia que está acontecendo aqui. Então o Danny Meyer, que é um dos donos de 13 restaurantes importantes de Nova York, decidiu ontem o seguinte: de agora em diante eu vou adicionar o que se dava de gorjeta na conta que você paga. Então é o seguinte, e com isso os garçons não vão ser os beneficiados, porque o que está acontecendo com ele? Como o garçom recebe a gorjeta, o cozinheiro não leva nada. Porque é o seguinte, você acaba explorando, ajudando o dono do restaurante a não pagar um bom salário. Então ele vai mudar, ele simplesmente vai aumentar a conta final e com isso todo mundo vai melhorar no restaurante. É uma coisa bacana. Fora isso tem um preconceito. Se você é um estrangeiro, ele sabe que você não está acostumado com esse sistema. Você dá a gorjeta que você quer. A média aqui é 20% de gorjeta. Você está subvencionando o restaurante. Você está pagando o salário do garçom. Então é uma coisa bacana. Vai estar incluído como agora. Eu já passei situações vexaminosas. Eu estou no restaurante, estava com o Lucas Mendes, meu querido Lucas Mendes, que ontem um prêmio na Colômbia de jornalismo. Na Colômbia? Na Colômbia. Tá podendo, hein, bem? Ele e o Simão Romero, correspondente do New York Times no Brasil, ganharam com mais outros jornalistas o prêmio mais antigo do jornalismo americano. É um prêmio bacana, de gente que proporciona o intercâmbio entre o Brasil e os Estados Unidos, para você explicar as coisas da América Latina para os americanos e vice-versa. Chama Prêmio Maria Morse Cabot. Bem, eu estou com o Lucas do restaurante, já aconteceu isso com a gente, conversando em português. O garçom vem agressivo, dizendo que aqui os Estados Unidos, você tem que dar gorjeta, porque eles acham que o estrangeiro não dá gorjeta, acha que está tudo incluído. O serviço já está incluído na conta. Então isso vai mudar. O Danny Meyer, que tem restaurantes importantes aqui em Nova York, ele vai mudar isso e vai padronizar, está correto, porque ele sabe que ele não consegue contratar bons cozinheiros, porque cozinheiro recebe mal aqui, porque ele não recebe a gorjeta. Então, aumentando o preço final do produto, ele diz que ele vai poder dar um salário melhor para todo mundo. Aqui muito tem a história dos 10%, né, Caio? Mas só pra gente fechar,
Aqui, se você não dá, fica um clima constrangedor, né? É comum você pagar já os 10%. Vem lá os dois valores, mas é comum. Porque é mais... Mas eu concordo. Eu acho o seguinte, se você quiser, se você for bem atendido, você dá uma boa gorjeta. Aqui é o seguinte, é uma espécie de uma extorsão hoje em dia, porque o garçom vive da sua gorjeta. Então, se você foi bem ou mal servido no restaurante, você tem que dar 20%. Então, eu não quero passar por essa obrigação mais. Já está incluído ali e todo mundo recebe o melhor salário no restaurante. Sabe, por que eu tenho que dar gorjeta para todo mundo que me atende? Se você vai no correio, o cara te atende mesmo, você dá uma gorjeta pro sujeito que está no guichê, você vai no banco, sabe, o restaurante faz isso porque eles são mal pagos, então, que eles recebam um bom salário. Essa é a filosofia. Então, eu dou uma gorjeta pro Dani Maier por ter feito, ter tomado essa decisão que eu acho correta, e assim no resto do mundo. Eu entendo o teu problema. Você tem que dar 10%, mas aí é uma decisão sua. O garçom tem que entender. É tua prerrogativa dar ou não dar a gorjeta. O problema é ele receber o melhor salário do onde ele trabalha. O Brasil tem uma situação... Concordo. Dessa vez concordei. Beijo! Concordo. Mas concordamos ontem também, então sem ferroada hoje. Nossa, nós estamos bem, né, essa semana. Nosso relacionamento está muito bom. Tô feliz. A gente volta à nossa relação normal no outro dia. Um beijo, Valeu, Caio. Um beijo, um abraço. Tchau. Tchau, são 4h58. Rádio Atividade. Rádio Atividade. Teleton, eu ligo pra você ficar bem. Eu ligo se você está bem. Fazer o bem é bom, Teleton. Dia 23 e 24 de outubro tem o Teleton da ACD. Faz uma forcinha e liga que a gente se vira pra atender. Ligue 0500 123 4505 pra doar R$5 ou acesse teleton.org.br. Custo da ligação telefone fixo 39 centavos mais impostos. Custo da ligação celular 71 centavos mais impostos. Lembra quando você quitava uma dívida e os órgãos de proteção ao crédito levavam meses para regularizar a sua situação? Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, uma vez regularizada a inadimplência, os dados devem ser corrigidos imediatamente. Posso ajudá-lo? Sim, eu queria fazer um empréstimo. Perfeitamente. Quando você conhece os seus direitos, a história é outra. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. STJ. O líder do Brasileirão em campo. E você acompanha tudo na Jovem Pan. Corinthians, Goiás. Hoje, a partir das 7 da noite nos aplicativos Jovem Pan e às 20h05 em AM 620. Aqui também, tudo de Grêmio e Santos, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Futebol Jovem Pan. Oferecimento. Loja 100. Cerveja proibida. Beba com moderação. E Engove. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Fique conectado com a Jovem Pan, usando o Viber 567070. Jovem Pan. Transmissão em tempo real, via satélite para todo o Brasil. Pela internet em jovempan.com.br, para todo o planeta. Rede ligada. 5h01. Repita. 5h01. Direto da redação. No ar. Últimas notícias. Jovem Pan. As manchetes desta quinta-feira, hoje é 15 de outubro de 2015. Rio de Janeiro. Pais de criança abandonada em estação de ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro foram executados por traficantes, segundo a polícia do Rio de Janeiro. Brasília. O ex-presidente Lula está aqui em Brasília desde cedo. Já prestou depoimento ao Ministério Público Federal e agora à tarde participa de uma série de encontros políticos. O objetivo é defender o governo federal. Últimas notícias Jovem Pan. O depoimento do ex-presidente Lula ao Ministério Público Federal do Distrito Federal foi voluntário. Ele não precisou ser convocado. Nesse depoimento, ele negou o tráfico de influência e disse se orgulhar das palestras que dá no exterior.
O jurista Zélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, além de líderes da entidades da sociedade civil, entraram hoje com um novo pedido de impeachment, registrando a solicitação em cartório contra a presidente Dilma Rousseff. O pedido deve ser protocolado na Câmara nesta sexta-feira para que o presidente da Casa, Eduardo Cunha, faça a apreciação do documento. O novo relator do processo do Tribunal de Contas da União sobre as pedaladas fiscais determinou que seja feita inspeção no Tesouro Nacional, Banco Central e Ministério das Cidades, além de outras instituições, para confirmar a repetição das pedaladas em 2015. Esse novo relator, Dr. Raimundo Carreiro, foi secretário-geral do Senado por mais de 30 anos. É um homem conhecido por dominar bastante a técnica legislativa e conhecer profundamente os parâmetros técnicos das investigações que está pedindo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, protocola no Supremo Tribunal Federal um novo pedido para investigar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em razão da descoberta de contas na Suíça atribuídas ao parlamentar e familiares. No documento, a Procuradoria também pede investigação da mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, e de uma das filhas dele, Daniele Cunha. O documento aponta indícios de que o deputado tenha cometido corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Últimas notícias. Jovem Pan. Às 5h03, nós vamos para Brasília. Luciana Verdolim. 5h03, Madeleine. Olha, o ex-presidente Lula prestou depoimento hoje cedo aqui ao Ministério Público Federal. Ele é investigado por conta de viagens que supostamente teriam sido bancadas pela Odebrecht, uma das empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Lula se defendeu junto aos investigadores e disse que ex-presidentes sempre atuam nesse sentido, de defender empresas de seu país no exterior. Agora, o ex-presidente está em Brasília também, Madeleine, para conversar com aliados, principalmente com petistas, para defender o governo e barrar o avanço de um movimento para tirar o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do cargo. Juristas refazem o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Boa tarde, Anderson Costa. Boa tarde, Thiago Berraich. Exatamente. Os juristas Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo protocolaram hoje um novo pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O documento é assinado também pela advogada Janaína Pascoal e subscrito por movimentos contrários ao governo. O novo pedido possui argumentos em relação à decisão do TCU sobre as pedaladas fiscais de 2014 e a continuidade da operação neste ano. O procedimento precisou ser refeito após decisão do Supremo Tribunal Federal barrar o trâmite acordado com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Como não era possível se fazer aditamentos ao pedido original, a oposição decidiu protocolar uma nova solicitação. Este novo pedido deverá ser entregue nesta sexta-feira no Congresso Nacional pela filha de Hélio Bicudo e também pelo deputado tucano Carlos Sampaio. Rede Jovem Pan. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberraich. Agora são 5h06. Hoje, dia dos professores, Madeleine. A gente pediu para os nossos ouvintes para que eles mandem mensagens para os professores. E a gente tem um post nosso no nosso Facebook e a gente marcou alguns professores que marcaram a nossa vida. E os ouvintes também estão fazendo o mesmo, né? Isso, a maioria dos ouvintes estão colocando ali. O Nelson diz que um book de homenagem seria pouco para expressar a nossa gratidão. Por isso, humildemente, reitero aqui os meus votos de feliz dia do professor. Legal, né? O Elias Novelino foi meu seu professor. Deixou um recado meu professor aqui. Da PUC. Foi seu também? Também, da Júlia. Foi da Júlia. A Júlia... Nosso professor Júlia, de você rádio já passou na matéria dele? Ai, gente, ela dormia na aula de rádio e passou. Na aula. Sabe que a única aula que eu bombei na minha vida foi de rádio. Como assim, Madeleine? É verdade, eu já era apresentadora daqui da Jovem Pan. Porque eu não sabia. É a vida, né? Era anos 90 e eles ensinavam boletim anos 70. E eu não sabia fazer daquele jeito antigo. Eu sabia fazer. Eu comecei a ter aula de rádio depois de 2 anos de trabalhar em rádio. Mas o professor Elias sempre foi um cara muito antenado, muito bom. E o meu abraço para ele aqui. Um monte de gente mandando beijos para os seus professores. E eu reitero aqui, beijos
para todos os professores. Um feliz Dia do Professor. Mas agora a gente vai falar de um ponto sobre a valorização dos professores que é fundamental a gente tocar. Será que o estudo é valorizado no Brasil? Eu acho que não. Também acho que não. Eu acho que o aluno que estuda não é valorizado socialmente. O bonito é ser transgressor, é ser vagal e usar roupa de marca. E isso faz com que você tenha um reflexo disso em todo o mercado de trabalho. Toda a estrutura social é feita para não abrigar quem estuda, para não trazer novo conhecimento. Mas será que lá na ponta, na classe, isso também se verifica? Será que aluno acha que estudar é chato? A gente vai conversar com a Paula Rosisca, que é linguista, é professora, dá aula na rede pública de São Paulo, é nossa amiga aqui do Radioatividade. Tudo bom, Paula? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, parabéns pelo Dia do Professor. Muito obrigada. Queria saber de você o seguinte, seus alunos acham que estudar é chato? Olha, a maioria, sim. A maioria, na verdade, adquire um discurso, né? Eles decoram um discurso do vou estudar para ser alguém na vida, porque isso é muito falado, né? Você tem que estudar para ser alguém na vida, mas o que vem a ser alguém na vida, né? Nós somos alguém já sem estudar, né? E então, o estudo é desvalorizado, sim, porque aqui no Brasil nós temos uma cultura de diploma, nós temos uma cultura de certificados, né? Então, quanto mais diplomas, quanto mais certificados, parece que a pessoa entende mais das coisas. Então, a cultura do doutor, né? Então, quem tem um pouquinho mais de estudo já é chamado de doutor, mesmo que não tenha doutorado. E então, elas frequentam a escola para conseguir esse certificado de primeiro, de segundo grau, né? Vai fazer faculdade porque tem que fazer, né? O estudo não é visto como uma ferramenta de transformação pessoal, que é como eu enxergo, sempre enxerguei, né? Eu vejo as mensagens das pessoas para os professores, né? As mensagens de gratidão, e eu também sou muito grata a todos os meus professores. Eu me lembro de todos eles e sou grata porque eu sou quem eu sou graças a eles, né? E não porque eu sou professora exatamente, mas porque tudo que eu aprendi, ou a maioria das coisas, foi graças a eles. Muitos professores mudaram a minha vida. Muitos professores na faculdade mudaram a minha vida. Não só no ensino básico, mas eu já era adulta e tive minha visão modificada por eles. Então, então isso é uma coisa assim, eu ia para a aula e eu aproveitava essa aula para mim, né? A aula era para mim, mas não é isso que eu vejo na maioria dos casos. É claro que nós temos alunos que adoram estudar, que adoram aprender, que ficam muito atentos à aula, mas como você falou, ser o bom aluno, digamos assim, não dá ibope, né? Não dá audiência. Em geral, as meninas vão atrás dos meninos mais os malandrinhos ali, né? Os terroristas que ficam jogando bomba no banheiro, esses são os legais, né? Inclusive, Madalena, tem professores que não ajudam. Eu me lembro de um professor meu da faculdade, aquele professor que tem que ser esquecido, né? E ele dizia o seguinte, que a faculdade tinha que ser encarada, olha só que absurdo, era uma faculdade particular, como um consórcio. Você paga um pouquinho por mês e depois de 4 anos você vai ter o seu diploma. Em vez dele incentivar, dar uma aula legal e tudo mais, ele fica falando uma bobagem como essa. Isso cai exatamente nisso que a Paula estava falando, da cultura do diploma. É isso aí. Porque a gente está falando aqui cultura do diploma, não é que a gente é contra diploma. É que no Brasil, ter um diploma é mais importante que dominar o conteúdo. A gente não vê, por exemplo, gente que é formado pós-graduação em mídias sociais e a pessoa não tem Facebook, a pessoa não sabe mexer. Eu conheço uma pessoa que tem pós-graduação em mídias sociais e que sabe mexer em mídias sociais menos que nós aqui. Na verdade, a pessoa ter um título, eu acho que você está certa, Paulo, se sobrepõe à qualidade. As pessoas se contentam com qualquer diploma, ainda que esse diploma não dê a elas um nível crítico, uma visão crítica da sociedade e nem a capacidade de produzir conhecimento. A pessoa quer um papel aqui no Brasil, né? Porque durante muitos anos, né, até recentemente, pelo menos o ensino superior, ele era restrito mesmo a uma elite, né?
Então, era status você ter um diploma de curso superior, nossa, então significa que, poxa, você teve uma família, né, que permitiu que você estudasse, não como a maioria das pessoas, como os meus pais, que já tinham que sustentar o restante da família, ou trabalhar cedo, né, então não, foram trabalhar, minha mãe começou a trabalhar aos 12, 13 anos, então, é claro, aí a pessoa que ia estudar, estudava por conta própria, né, ia fazer supletivo, mas pagava do próprio bolso. Minha mãe fez isso, né, mas ter um título superior sempre foi algo visto como um status. E já faz bastante tempo, nós temos bastante gente já formada na faculdade aqui no Brasil, as universidades, tem muitas universidades hoje em dia, né, as universidades estão cada vez mais próximas das casas das pessoas, você pode estudar perto de casa, e mesmo assim, parece que não mudou essa visão, né, então, realmente é a coisa do título, é a coisa do diploma, não importa o que se está fazendo lá dentro, né, e isso na educação básica, então, é muito mais visível, né, porque contanto, o pessoal acredita em números mágicos, né, então, 200 dias letivos, tantas horas de aula, 5 horas de aula, tem que ter isso, porque se tiver 199 dias letivos, então a coisa não vai funcionar, a educação não vai funcionar direito, né? Então, por exemplo, um critério para promoção do aluno é a presença dele. Então, se o aluno, vamos supor, um aluno tem um número excessivo de faltas, ainda que ele tire nota máxima em todas as matérias, porque existe aquele tipo de aluno que não vai para a escola, falta muito, mas quando chega, aprende rapidamente, né, nas últimas aulas e consegue se dar muito bem nas provas. Então, esse aluno que estoura em faltas, ele vai para conselho. Então, ainda existe uma dúvida se ele será aprovado ou não, porque ele não teve o mínimo de presença suficiente, que no caso são 75% das aulas, né? Então, olha só que coisa. Então, a presença, o estar na escola é muito mais importante do que o que se faz nessa escola, né? Então, o que se faz deixa, né? Parece que fechou o portão da escola, tá tudo bem, né? Eles estão seguros, eles não vão ser atropelados, eles não vão ser abordados por traficantes, eles, né, estarão lá e tudo bem. E isso parece uma coisa meio mágica, né? Entrou na escola, já está aprendendo alguma coisa. Como se isso não demandasse esforço individual, atenção, interesse. Então, também tem isso, né? A escola parece um lugar mágico. A pessoa fica lá 8 anos e acha que vai sair sabendo alguma coisa, mas ela mesma não buscou fazer isso. Eu falo muito para os meus alunos que eu temo que eles percam a juventude deles, sentados numa cadeira dura, né? Percam esses anos valiosos da adolescência deles, achando que vão aprender algo, né? E só estão perdendo tempo olhando o celular durante a aula, conversando sobre programas de TV, né? Então, é lamentável, né? Porque isso não é para o professor, isso não é para os pais deles, a aula é para eles, né? Eles é que devem absorver por eles mesmos, mas não é assim, já estou aqui, né? Tanto que pode ver, quando tem greve de professor, e então sempre vai, né, alguém da imprensa entrevistar algum aluno da escola que está paralisada. E aí o aluno faz aquela carinha, né, de nossa, como estou frustrado que não vai ter aula hoje, meu Deus, o meu futuro está ameaçado. Quase sempre você vai ver quem é esse aluno no dia a dia e você vai ver que é o aluno que não faz nada na sala de aula, né? Não abre um caderno, né? Ou leva 50 minutos para abrir um caderno, para começar a fazer, nunca faz perguntas sobre o que você está explicando. Então, às vezes você pergunta lá, alguém tem dúvida? E eles levantam a mão para perguntar, posso ir ao banheiro? Essa é a dúvida. Ou que horas são? Ou vai ser logo o intervalo. Então, existe esse... E aí, mas é claro, depois você consegue o diploma, porque você frequentou a escola, então tá tudo bem, tá tudo certo. Ô, Paula, e você está falando dessa dinâmica, essa dinâmica é uma dinâmica que se reflete, eu acho, também na lógica do mercado de trabalho. Eu li um estudo que mostra que o Brasil é um dos países que tem mais uma coisa que se chama presenteísmo, que é quando o trabalhador ele tá só de corpo presente. Então, você ouve o cara falar, eu trabalho 10 horas por dia. Mentira, ele trabalha meia hora e mal. O resto do dia ele tá lá ocupando espaço. Porque ele foi treinado desde a escola que ocupar espaço é melhor do que apresentar resultado. Sim.
Como é que o que será que a gente pode fazer, Paula, para virar esse jogo? Eu vejo até programa de televisão fazendo medição. Às vezes em jornal tem que não sei quem trabalha tantas horas e o outro trabalha tantas horas. Como se isso fosse medida. Isso não quer dizer absolutamente nada. A matéria, sei lá, o servidor de tal lugar trabalha 4 horas e o outro trabalha 8. É a mesma coisa que falar um trabalha de branco e o outro de azul. Não quer dizer nada. Interessa o que cada um está produzindo com aquele dinheiro que é pago. Claro. Mas como que a gente vira o jogo e para de ter essa mentalidade mais burocrática do que de resultado? Mais que gosta da aparência do que gosta que um aluno aprenda? Então, na verdade, isso é muito bem planejado, isso vai muito de encontro ao que o Estado quer, né, o que os governos querem, né? Na verdade, isso é interessantíssimo, porque, claro que quem está lá, quem está satisfeitão, né? Então, a mãe fica satisfeita porque a criança ganha um uniforme, tem lá tantas horas num lugar razoavelmente seguro, né? O aluno está lá satisfeito porque ele tem a vida social dele com os amiguinhos, então ele está num espaço onde há outras crianças, ele pode brincar, e aí o professor que cobra, em geral é mal visto, né? Visto como retrógrado, como tradicionalista demais, né? Ou como alguém que eu ouço muito esse discurso, você não é capaz de trazer o aluno para o seu lado. Poxa, né? Como assim? Os meus professores não precisaram fazer isso, né? As aulas deles, em geral, não eram tão dinâmicas quanto as minhas, eles não levavam tantos recursos, até porque eles não tinham, e mesmo assim eu gostava da aula, eu estava lá com eles, né? Os meus colegas também, e hoje nós temos muito mais recursos e parece que a coisa não funciona, parece que tudo é muito chato, né? Mas por quê? Porque realmente tem essa cultura, não, mas é chato mesmo. Mas a escola é um lugar chato. Ou então assim, presta atenção na professora, ou obedece a professora porque ela é autoridade, hein? Porque senão ela pode te suspender, né? Aí você vai ter que ficar em casa e não vai ser legal. Então, mas isso é interessantíssimo para quem está no poder, né? Ninguém questiona o tanto de impostos que paga, né? Ninguém questiona abusos de poder, nada, né? É muito fácil enganar as pessoas aqui no Brasil, né? Qualquer contratinho, qualquer empréstimo financeiro milagroso aí, o pessoal cai, assina contratos sem lei. Então, na verdade, há muita gente que tira vantagem disso, né? Então, é muito difícil você quebrar essa corrente, porque vai muito também da questão individual, né? Então, existem determinados alunos que resolvem mudar o jogo. Né? E isso não tem nada a ver com o salário de professor também, né? Porque os professores ganham pouco, só que plantam bananeira para que o aluno estude, né, na sala de aula, né, Paulo? Olha, quando eu fiz estágio numa escola da rua da minha casa, por sinal, com uma professora que foi minha professora de português no ensino médio, que era uma professora maravilhosa. E a escola era paupérrima, ainda né? Mas era uma escola em que os alunos também eram muito pobres e o salário da professora era muito mais baixo. E eu lembro que ela adorava, tanto que ela se aposentou nessa escola. E ela adorava, eu fiz o estágio e eu pensei, meu Deus, isso é a felicidade pura, porque, de verdade, os alunos a respeitavam tanto, a 8ª série e o 2º ano, muito mais do que a minha turma. Eu estudei numa escola particular, onde ela também trabalhava, né? E eu entendi, ela falava assim, olha, eu prefiro dar aula na escola pública porque os alunos respeitam muito mais. E quando eu fiz o estágio, eu entendi o que ela estava falando, eu achei a coisa mais linda. Só que ela levava recurso próprio, então ela comprou um aparelho de som, ela comprava lá os CDs de literatura, eu acho que lá da Fundação Dorina Novil, então era o audiolivro, porque não havia livro para todo mundo, então eles ficavam lá ouvindo Dom Casmurro, enfim, os clássicos lá da literatura, então ela tinha esse cuidado, que eu também sempre tive. Mas, por exemplo, você conhece algum outro tipo de funcionário que precisa fazer listinha para o café, precisa ter um controle de quem está levando o pó de café, ou dar dinheiro para alguém comprar, porque a instituição não oferece? Né? Só professor e polícia, Paula. Os que menos precisa é os que ficam nessa situação, né?
Pois é, olha, eu comprei uma impressora com tinta econômica, com recarga, porque eu mesma imprimo os textos que eu vou utilizar em sala. Então, o papel vai do meu bolso, a tinta do meu bolso. Muitas vezes eu comprei DVDs que seriam pedagógicos aí para poder passar. Quando eu entrei no Estado, nem eu tinha um aparelho de DVD, havia um aluno que tinha. E ele levava o aparelho dele, a escola tinha uma TV de 20 polegadas e a gente, para assistir aqueles filmes, né, de livros que caem em vestibular, então esse aluno levava o aparelho da casa dele, isso já faz muito tempo, né? Depois eu comprei um DVD portátil só para esse tipo de coisa. Então, o professor dá muito dinheiro do bolso, vocês não fazem ideia do quanto. Eu não sei se médico que trabalha em um hospital público e de repente está faltando, não sei, esparadrapo, eu não sei se ele vai dar. Não compram nada. Não, eu conheço médico que leva. Eu acho que vai de cada um. Eu conheço que leva. Eu não conheço. Eu conheço. Já aconteceu muitas vezes, agora não, porque os alunos ganham material, né? Mas nós fazíamos a arrecadação, vaquinha entre os professores. E, por exemplo, ontem, né, na prefeitura, né, porque hoje não teve aula na prefeitura, já estava previsto no calendário. E ontem, nós, professores, arrecadamos dinheiro entre nós, fizemos uma vaquinha, saímos correndo, fomos comprar milho de pipoca, saquinhos, refrigerante e copinha descartável, para poder fazer uma festinha de Dia das Crianças para os nossos alunos de 14 e 15 anos, mas isso foi do nosso bolso, né? Então, nós conseguimos fazer uma festinha com pipoca e refrigerante e eles ficaram muito gratos, né? Assim, deu para perceber, eles acharam que era da escola, eles acham que é o governo que está mandando, né? Quase sempre. E, na verdade, é arrecadação entre professores. Quase todas as professoras que eu conheço do ciclo 1, no Dia das Crianças, elas compram também coisas do bolso, que seja um bombom, e elas fazem lembrancinhas para os alunos. Então, o professor dá muito dinheiro do próprio bolso, ganha mal, dá dinheiro do próprio bolso, né? Mas eu acho que nunca foi esse o problema. Todo professor que entrou no jogo sabia que ia ser assim. Esse não é o problema do professor. Como ganhar pouco, é lógico que ninguém gosta, né? Isso é evidente. É claro que nós gostaríamos de ganhar mais, né? O baixo salário acaba sendo um problema porque o professor precisa dar aula em várias escolas. Então, em 3 turnos, eu mesma já houve época em que eu dava aula em 3 turnos. Então, como que você vai preparar uma aula boa trabalhando das 7 da manhã até as 11 da noite? Como que você vai ter a voz descansada? Você é um profissional da voz, né, dando aula no meio do barulho esse tempo todo. Né? Então, em que momento você vai corrigir as coisas para poder dar uma devolutiva para os seus alunos? Então, é claro que os baixos salários, eles são um problema com relação a isso, mas os professores, na verdade, se perguntassem, olha, vocês preferem, né? Se tivesse que escolher só uma opção, então um aumento de salário ou uma mudança nas políticas públicas de educação em que você fosse mais respeitado, tivesse mais autoridade e pudesse, né, agir de acordo com aquilo que você acredita que vai melhorar a educação, com certeza os professores escolheriam a segunda opção, né? A gente gostaria de ser professor de verdade, não ser babá, né? O professor está sendo visto como babá, como um cuidador de adolescente. E isso é muito frustrante, é por isso que tem tanto professor deprimido. Porque... Olha, Paula, a gente vai precisar encerrar, mas eu quero te dar um feedback aqui, que nossos ouvintes estão mandando mensagens no Viber, amando você. Muito obrigada. O Edu falou que o professor tem que mesmo preparar os alunos para serem seres humanos e não ficar só de decoreba. E o Nelson falou o seguinte, vou citar a frase do Nelson para você: essa professora tá dando um show. Eu concordo. Muito obrigada. Eu só gostaria de fazer uma homenagem hoje. Ontem uma colega minha faleceu e ela foi enterrada hoje. Uma colega professora, a professora Leia Guerra. Então, uma professora que, né, foi enterrada no Dia dos Professores. Eu gostaria de fazer uma homenagem a ela, porque era minha amiga. Né, nós da escola estamos muito tristes com isso. Mas não deixa de ser emblemático, né, e até bonito alguém que dedicou a vida à educação, né, ter o seu último dia no Dia dos Professores. Então, gostaria de homenageá-la. E estendo aqui as nossas homenagens também, nossos sentimentos à família e aos amigos da professora Leia. Aos alunos também, né? E aos alunos também. Muito obrigada pelo convite. Imagina, um beijo, Paula. São 5h26. Rádio Atividade. Rádio Atividade.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Participe do Radioatividade pelo número 2870-9707 e mande mensagem pelo Viber 567000. São 5h28. Muita gente comentando aqui nosso post, homenageando os professores nesse dia 15. A gente também colocou no Facebook o nome dos nossos professores que nós estamos homenageando, Madeleine. Isso, e a gente está perguntando aqui para as pessoas se o estudo é pouco valorizado no Brasil. Renato Ramírez diz, não que seja pouco valorizado. Alguns anos atrás, ter um curso superior era muito valorizado. Mas o mundo evoluiu e cresceu o número de pessoas com graduação. Ter uma graduação não é só suficiente, mas fazer uma pós, mestrado e doutorado. E a Olivia Corrêa vem do outro lado. As escolas públicas não merecem a estrutura vou começar de novo que eu me enrolei. A Olivia diz que as escolas públicas não possuem a estrutura que merece. Ela sempre gostou de ler, mas teve poucos recursos. E é exatamente o que a Paula Rosisca, professora, estava falando aqui. São 5h28. Radioatividade. Radioatividade. Com Madeleine Lasco e Tiago Uberreich. Bom, são 5h28 e eu queria perguntar a vocês. Vocês já perderam algum amigo por causa de discussão política? Já? Já. Olha, jornalista na meia-idade, antes não tinha tanto cargo no governo porque não tinha mídia social. Mas aí a pessoa tem que, quando vai para governo, dependendo do contrato que a pessoa faz, tem alguns contratos que são de trabalho e outros que ela tem que vender a alma. Então ninguém pode falar nada. Isso de todos os lados. Então você acaba perdendo amigo porque tem gente que ganha um plus para atacar amigo em rede social. Já aconteceu isso comigo. Você põe foto do seu filho, o cara xinga seu filho. Pode isso. Mas, enfim. Isso é um serviço, Wilson. Você tava falando. É pago. É pago. Tipo, o seu salário, vamos dizer, é 5 mil pra você fazer o trabalho. Se você também ficar atacando o outro, vai pra 10, pra 20, entendeu? Se você vestir o personagem. É que aí você vende a alma. E isso, mas, nos últimos anos, aumentou no Brasil. Não, e com o desemprego na nossa área de trabalho, muita gente teve como opção isso. Virar atacador. Eu conheço gente que falou pra mim... Eu conheço gente que me pediu desculpa e falou, tô velho, preciso do dinheiro. Enfim, aí você acaba perdendo amigos assim, né? Mas... nós temos casos de pessoas que estão numa situação muito mais crítica do que essa do emprego em si e continuam amigas. A gente vai falar sobre isso com o psicólogo Hélio Deliberador. Tudo bom, Hélio? Tudo bem, Madeleine. Uma boa tarde a você e aos seus ouvintes e ao Tiago também aí, do programa Radioatividade aí. Ô, Hélio, eu queria primeiro colocar aqui o som das duas filhas, da Hillary e do Bill Clinton e do Donald Trump. Por quê? As duas são amigas. Porque 1000 anos atrás, quando eram criancinhas, foram apresentadas pelos pais. Elas têm a mesma idade, sempre foram amigas, moram na mesma cidade, moram no mesmo bairro, são mães de filhos pequenos e continuam sendo amigas, apesar da batalha campal entre a mãe de uma e o pai da outra. A gente vai ouvir um trechinho de uma declaração da Chelsea Clinton. I am very good friends with Ivanka, and I love Ivanka, and I think that friendship always trumps politics, and that's how it should be. Aí o que ela falou, eu sou amiga da Ivanka Trump. Eu sempre fui amiga dela e eu acho que a amizade sempre está acima da política. E é como sempre foi e como ela acha que deve ser. Hélio,
No mundo real de nós mortais, é assim? É difícil, né? É difícil. Eu acho que para ser assim precisa ter uma experiência de vida transcorrida e, de fato, colocar esse que talvez seja o maior bem que a gente possa ter na vida, não é? Que é a amizade com alguém, né? E que tenha o valor enorme, acima das disputas que a gente possa eventualmente ter por diferenças partidárias, clubísticas, não é? Ou de alguma instituição que a gente pertença, não é? Que nos dê algum aspecto identitário, assim, né? Mas, na minha consideração, de fato, a amizade é um dos bens maiores que o ser humano possa ter na sua vida. Mas, Hélio, mesmo nesse clima de ódio que o país vem vivendo, desde a eleição passada, com essa guerra nas redes sociais principalmente, é possível manter isso? É possível a pessoa agride um amigo? É possível respirar fundo e falar, não vou falar nada, não vou responder? É difícil também, não é? É difícil, mas nós temos que, enquanto cidadãos, aprender a viver diante do tema da controvérsia, não é? E nos respeitar como contendores que possam buscar argumentos racionais para defender uma postura ou outra, né? E aceitar que isso faça parte do exercício da política com P maiúsculo, da convivência humana, democrática, não é? Que sempre prevalece a condição nossa de cidadão, né? E, portanto, o meu contendor pode ser, sim, uma pessoa que eu respeito e que possa, sim, sentar comigo numa outra situação para estar numa situação de convívio, de tomar um guaraná, ou tomar um suco, ou tomar uma cerveja, tá certo? Então, dentro disso, eu admito que, às vezes, cria-se antagonismos, não é? Separações, dissensões. É muito difícil, na verdade, não é? Mas nós teríamos que estar preparados no exercício da nossa heterogeneidade para conviver com as diferenças, né? E conviver o fato de que minha opinião pode não prevalecer no momento. E eu seja o fato do voto vencido, não é verdade? Isso começa desde a convivência em casa, né, entre pais, filhos, e isso se estende para a vida social, né? Agora. Então, eu admito a hipótese de que, né, vamos dizer, o Fernando Henrique tenha com o Luiz Inácio Lula da Silva uma relação amistosa, embora eles sejam antagônicos na relação entre o partido de que um pertence e o outro. E nesse momento, de repente, né, alguém que foi militante do partido está pedindo o impeachment da própria presidente da República, né? Ô, Hélio, agora vou colocar aqui na nossa conversa alguém que cresceu numa era diferente da nossa. Porque a gente acha que tem um pouco essa tranquilidade. Sim. Porque a nossa adolescência, nossa fase de adultos jovens, foi antes de ter rede social. Mas agora a gente vai conversar com alguém que virou maior destaque das redes sociais. E não duvido que tenha tomado chumbo dia sim, outro também. Perdeu amigo. Deve ter perdido muito amigo. Esse eu aposto dinheiro que ele perdeu amigo. É o Kim Kataguiri, do MBL, Movimento Brasil Livre. Kim, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. E você, como vai? O doutor Hélio também está te falando oi. Kim, queria saber de você o seguinte. Você perdeu já amigo por causa de política? Eu queria saber, sobretudo, como funciona isso hoje entre quem tem a sua idade, que é a idade de adulto jovem, que está com a vida exposta. Como é que funciona o debate político? Só dá para ser amigo de quem tem a mesma opinião?
Não, de nenhuma maneira. Eu mantenho a maioria dos meus amigos que eu fiz antes de qualquer interesse, qualquer envolvimento com política. Para não dizer que eu não perdi nenhum, teve um caso mais extremo de um amigo meu que o pai ocupa um cargo no Foro de São Paulo, e aí realmente não dava mais certo. Mas existe, sim, diálogo, a gente sim vai ainda para churrasco, vai ainda para festa, não existe esse clima de guerra, assim, a gente sabe diferenciar ideologias, ideias da pessoa. Você vai, assim, em churrasco, bebe chopp com o cara que é petista, Kim? Vou. O cara, quando ele não é da burocracia, né? Quando ele simplesmente é um apoiador, não tem por que ter raiva dele, não tem por que impedir uma amizade. Kim, essa história que a gente fala de clima de ódio é coisa da imprensa? Não, de fato existe, nos últimos tempos existe um acirramento assim, ideológico, o clima, principalmente nas universidades, no meio acadêmico, é de acirramento, sim, é bastante hostilidade. Quando eu estava na universidade, tinha o pessoal que saía falando, aí, coxinha, é assim, é fascista, esse tipo de coisa, mas você... A maioria das pessoas sabe a diferença entre você defender suas ideias e de você ser inconveniente, né? Óbvio que você pode falar sobre política, você deve falar sobre política, você deve defender suas ideias, mas você não deve ser só política, né? E eu acho que muitas pessoas têm essa impressão de que quem trabalha muito com isso, eu, por exemplo, estou no Movimento Brasil Livre, é só isso, a vida é só isso, então, se aquele cara é só isso, eu não gosto disso, então eu não gosto daquele cara. Mas, ainda assim, eu acho que a maioria das pessoas não chegou no nível de... o acirramento político, mas ainda a maioria das pessoas ainda não chegou no nível de intolerância, de impedir de ter amizade com pessoas que pensam diferente. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, que é a questão entre quem é amigo e quem é falciane. Por quê? Quem é amigo, o quê? E quem é falciane, professor? Pessoa falsa. Porque existem amizades que você tem porque você admira. Eu acho que a amizade se desenvolve basicamente com base... uma amizade verdadeira, tá? Isso, eu acho que ela se desenvolve com base na admiração. Isso, mas na convivência. Existem amizades por conveniência, que eu não acho que sejam amizades. Aí não tem esse nome, né? Mas aí, o que a gente tem visto muito... no acirramento, ou em pessoas que são pagas para dar determinadas opiniões, que elas começam, às vezes, a ter atitudes que não são honestas, que são golpes abaixo da cintura, isso de qualquer ideologia. Será que também nesse clima tão acirrado político, não é uma hora melhor para a gente descobrir quem era amigo e quem era falso? Deixa eu saber do Kim primeiro, que não é especialista em psicologia, e depois de você, Hélio. Kim, o que você acha? Eu acho que, de fato, isso se expõe, né? Porque a pessoa que simplesmente estava com você ali por conveniência e tudo mais, a primeira coisinha que ela tem para te criticar, ela vai usar isso. E isso acontece sim. Isso, de certa forma, é bom, né? Aconteceu isso comigo, eu vivi isso. Mas é o que você disse, né? Ajuda a separar... o termo que você usou mesmo é falciane dos verdadeiros. E, o que o senhor acha, Hélio? Eu partilho da opinião. Eu acho que partilho da opinião dele, que é a separação mesmo da falsidade, né? Das coisas que são, vamos dizer, conhecidos de conveniência, né? E daquilo que nós qualificamos como relações de amizade, que as relações de amizade são capazes de suportar, né, as diferenças, são capazes de suportar as discussões, não é? E as diferenças mesmo, e aceitar isso como parte da convivência humana, tá certo? Então, aí entra a ordem dos argumentos, a ordem, né, do argumento racional, não é? Acerca de por que eu sou favorável ou por que eu sou contra isso ou aquilo, não é? Então, eu acho que dentro disso
né, as relações que a gente reputa de amizade, elas não sucumbem a eventuais diferenças de opinião e a controvérsia que, aliás, né, em certos meios é o exercício da situação. Né? Já vi pessoas que trabalham no meio jurídico, né, que têm sustentação de situações muito diferentes e cada um argumentando no sentido do direito elementar à defesa ou do direito elementar da lei e da ordem, não é? E essas pessoas podem ter uma relação de amizade fora ali do papel que elas estão exercendo de acordo com sua função naquele, por exemplo, no meio jurídico, não é? Hélio, muito obrigada, viu? Um beijo. Eu que agradeço, um beijo para você, Madeleine, Thiago e aos ouvintes do Radioatividade. Eu gostei de participar com vocês dessa discussão. Um grande beijo para vocês. Obrigada. Madeleine, talvez a amizade frágil só de rede social, talvez essa amizade sucumba diante dessas discussões. Mas a amizade de quem conhece a pessoa fisicamente, talvez a chance de durar é maior. Mas sabe o que eu acho também? Que as pessoas, às vezes, trazem surpresas. Eu tenho uma teoria que você só conhece as pessoas quando você tá numa pior. Você nunca conhece as pessoas quando você tá bem. Porque quando você tá bem, qualquer coisa é coisa. Todo mundo quer em volta. Não é, Kim? Você é novo, mas você teve um pedaço que eu acho que é um pedaço duro da vida, que foi quando você teve que sair da faculdade por causa exatamente dessa zoeira toda. Aí é que você vê quem é seu amigo. Não, a gente vê pelo próprio político, né? Quando o negócio tá em cima, e aí o impeachment, que agora o pessoal bandeira do MBL tá indo com tudo, aí todo mundo, é isso aí, legal, passei todo o trabalho. E aí, de repente, toma um baque aí, STF entra com uma... todo mundo todo, né? Não conheço muitos caras aí, não. Que sim, não. Então, de fato, é uma coisa que eu concordo plenamente. Você só vê a verdadeira mesmo quando você tá na pior. Ô, Kim, falando em estar na pior, eu queria aproveitar que você veio aqui para falar desse assunto, para a gente conversar sobre um outro assunto. Aqui no Radioatividade, a gente lançou uma campanha chamada Chega de Luxo. Chega de Luxo é o quê? A gente aqui no programa acredita que todas as pessoas são iguais e que não há nenhuma justificativa para que pessoas poderosas tenham luxo pago com dinheiro público. Então, todo dia a gente traz uma diferente. Agora, aliás, a gente já pôs o nosso meme no Facebook, que as pessoas já podem compartilhar. O que a gente descobriu? Mandaram a gente apertar o cinto, né, Kim? Aí, esse mês, Câmara dos Deputados lançou uma licitação para pintura de apartamentos. Eu separei o que era por fora e o que era por dentro. Porque por fora eu acho que tem que pintar, porque é patrimônio da União. Agora, por dentro, nós já estamos dando o apartamento. Quando a gente aluga apartamento, você tem que devolver no Estado. Por que está pagando com dinheiro público pintura de apartamento de deputado? Sabe quanto que vai sair? R$ 327.743,39, que daria para comprar de lápis de cor, segundo a ata de registro de preços do FNDE, 128.024 caixas. Cada criança recebe uma caixa por ano na escola pública. E a gente tem exemplos na Câmara dos Deputados, no Senado. Temos um exemplo bom, viu, Kim? Que a Assembleia Legislativa de São Paulo ia comprar 56 carros de R$ 82 mil cada um. Cada carro equivalente a 49 anos de vale-transporte de um trabalhador. A gente insistiu com a Chega de Luxo aqui. Suspenderam a compra dos carros. Queria saber qual é a sua posição sobre isso. Você apoia a campanha Chega de Luxo, Kim? Mas, óbvio, concordo plenamente. E ainda digo que o que vocês precisarem aí de a gente fazer protesto físico, contando com o Movimento Brasileiro dessa campanha, a gente está aqui à disposição. Né? Vocês pressionam no rádio, a gente pressiona lá fisicamente, faz uma baderna ali, que a gente sabe que quando eles vêm no olho, o medo aperta ali. Não tem muita coragem de defender os privilégios que não tem alguém cobrando. Então, claro, vocês podem contar, apoio completamente a campanha, o Movimento Brasileiro apoia completamente a campanha. E, de fato, né, os deputados ganham o 13º, 14º, 15º salário,
E a gente sabe que eles precisam disso, porque só para eles entrarem lá, hoje o custo de campanha é milionário. Então, é um abuso que podem contar comigo com tudo nessa campanha. Já posso anunciar aqui na rádio, botar no site tudo, que o MBL apoia a campanha Chega de Luxo? Claro, pode colocar. Se você já tiver em mente aí outra votação na Assembleia Legislativa, no Congresso, já fala pra gente que a gente já marca uma manifestação pro lugar, pro dia, pro horário. Manifestação Chega de Luxo, então, hein? Gostei. E depois as meninas da produção vão falar com você pra gente mandar pra vocês aí do MBL os vários memes que a gente tem pra compartilhar. Vamos trocar ideia, porque a gente fica falando aqui, às vezes aparece um ou outro comentário. Mas esse tipo de pressão não adianta porque eles são poderosos. Eu acho o oposto. Eu acho que a única coisa que muda o mundo e da qual o poderoso tem medo é povo organizado. Eu tô doida, Kim, ou você que é mais jovem acredita nisso também? Claro, mas é óbvio, né? Isso faz uma pressão gigantesca, porque os veículos de imprensa, o político trabalha com a opinião pública, né? E os veículos de imprensa também. Uma vez que você expõe, que você mostra o que ele está fazendo, todos os abusos, é óbvio que ele se pode com isso, é óbvio que isso pressiona eles e isso dá resultado. A gente está vendo até que está tendo uma onda em algumas câmaras municipais pelo país que os vereadores querem votar aumento de salário e as pessoas estão pressionando e está dando certo, né? Os vereadores de fato estão com o pé atrás para votar qualquer tipo de novo privilégio. Então é uma coisa que funciona assim, é baboseira criticar e achar que não dá resultado. Esse é o Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre. Agradeço muito você vir aqui, agradeço o seu apoio à campanha Chega de Luxo e a gente continua em contato. Um beijo, Kim. Beijo, eu que agradeço o convite, tem muito prazer. São 5h48. Rádio Atividade. Rádio Atividade. Bom, agora são 5h49. A gente está com o nosso astrônomo, professor do Departamento de Astronomia da USP, Roberto Costa. Ô, professor, fala que tem ET, descobriram um ET no espaço, vai? Muita gente está falando que é esse cometa, na história desse estranho padrão de luz em torno de uma estrela distante. Diz aí, professor, boa tarde. Parabéns pelo Dia dos Professores, hein? Obrigado, boa tarde para vocês todos. Professor, eu li os dois estudos, eu quero acreditar não no que fala que é cometa, eu quero acreditar no outro homem lá que vai ver se é ET. O senhor está acreditando em qual? Olha, eu acho esse é o tipo de situação que a gente tem que botar, a gente que eu falo cientista tem que botar o pé para trás e dizer, vamos com calma, vamos ver o que é mais provável. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Eu moro na cidade de São Paulo, como provavelmente vocês também. Eu estou olhando para o céu aqui e tem umas luzinhas passando bem longe. Pode ser que seja uma nave extraterrestre querendo visitar a maior concentração humana do hemisfério sul do planeta. Mas é muito mais provável que seja um avião se aproximando do aeroporto de Congonhas ou um helicóptero da Rádio Jovem Pan. Enfim, a gente tem que examinar todas as possibilidades, começando, evidentemente, pelas mais prováveis. E é isso que está acontecendo com essa estrela. Mas, de fato, é uma situação nova. Essa estrela apresenta um tipo de comportamento, vamos dizer assim, que nunca tinha sido visto antes noutra estrela. E, com certeza, merece uma atenção maior, que é o que está acontecendo agora. Professor, mas tem um cientista que falou que vai lá olhar se é ET. Sim. Eu tô pondo todo o meu coração e minha energia nesse homem. Sabe o que se especula? É que o que está acontecendo na prática é o seguinte: essa estrela, sendo examinada daqui da Terra, dá um indício de que tem pequenos objetos passando na frente com muita frequência. Se passa um objeto na frente de tanto em tanto, assim, de mês em mês ou um pouco mais, já se sabe agora que são planetas girando em torno daquela estrela. Só que, no caso dessa estrela, tem um monte. Então, isso não está claro. O que seriam esse monte de objetos? Aí, como você falou, podem ser os tais cometas, uma nuvem, uma enxurrada de cometas passando na frente daquela estrela, para nós que estamos observando aqui da Terra, e ela está piscando, variando levemente a luminosidade, isso é uma possibilidade, mas o que se especula é que poderia, quem sabe, vamos imaginar, que seja uma gigantesca obra de engenharia planetária. Como assim? Imagina, por exemplo, um grande
anel em torno da estrela, um anel, uma estrutura metálica gigantesca, construída por uma civilização com domínios de tecnologia muito além da nossa. Esse eu gosto. Agora eu gostei. Gostei dessa hipótese. Científica. Mas quem sabe, quem sabe daqui a alguns milhares de anos a gente não chegue nesse estágio tecnológico. Quem sabe? O senhor gostou do Perdido em Marte, professor? Ou o senhor não viu ainda? Gostei, vi sim, vi semana passada. É muito legal, né? Muito bem feito. É possível? É verdade os planos, enfim? Sim, aquele filme foi tudo baseado em... É claro, tem aquela licença poética dos roteiristas do cinema, claro. Mas ele é todo baseado numa ciência concreta, ou seja, nas possibilidades da exploração tripulada de Marte numa escala de tempo que, sei lá, daqui a uns 20 anos, 30, por aí. Mas o filme é todo baseado em possibilidades concretas, sim. 2030, quem sabe, né, Madeleine? Eu não perco a esperança, professor. Já falei aqui para produção, preciso de um astrônomo que confirme a existência do ET. E elas falaram que ninguém sério vai fazer isso. Mas eu vou continuar acreditando. Mas olha, eu acho que os ETs mais comuns não são as inteligências, com certeza. Eles provavelmente, os mais comuns são as bactérias. Mas se isso for descoberto, olha, já é uma descoberta de uma importância imensa, que teria impactos em tudo aqui na Terra, até em questões de ética, de religião. Veja, tem uma quantidade enorme de impactos que teria a existência de vida extraterrestre. E vida inteligente também se fala. E a gente está nesse caminho, eu sempre falo. Ou seja, o caminho que levou à evolução da vida na Terra, de maneira nenhuma é único. E se a Terra tem vida inteligente, complexa, primeiro vida simples, depois vida complexa e inteligente, e depois ainda civilização. Esse tipo de arranjo, provavelmente a Terra não é a única. E a minha opinião pessoal, é que é uma questão de tempo para a gente encontrar, pelo menos, formas rudimentares de vida. Depois, aos pouquinhos, à medida que a tecnologia de busca for sendo elaborada, aí a gente vai descobrindo mais coisas mais interessantes. A gente nunca pode esquecer que há meros 120, 130 anos atrás, o máximo da tecnologia era locomotiva a vapor. Olha onde a gente já está agora. Verdade. Professor Roberto Costa, obrigada mais uma vez. Um beijo. É um prazer conversar com você. Obrigado, tchau. como sempre, professor. Tchau, tchau. São 5h54. Os gênios do Legislativo. As ideias mais brilhantes dos nossos parlamentares. Essa ideia é brilhante, Madeleine. Largou. Essa eu assino embaixo. Largou a gente por causa da Dilma. Poxa vida, olha, ontem eu saí lá da Vera Cruz, estava fora, ela estava começando a falar, olha a deferência que eu fiz ao programa. E não é que o telefone me traiu, eu estava fora. Ela começou a falar, não, deixa a Dilma lá dentro e eu vou entrar no programa. E aí, não é que o telefone me deixou na mão, infelizmente não pude entrar, estava em São Bernardo do Campo ontem, acompanhando a presidente Dilma Rousseff, visita aos camponeses. As pedaladas sociais, portanto, são perdoadas, né? Mas se for social, tudo é possível. Um furto social, né? Eu preciso, olha, eu vou roubar o Thiago aqui porque eu preciso levar leite lá para minha casa. Então, se for algo social, tá perdoado. Mas se não tivesse feito isso, não precisava dar o leite pro cara, talvez ele tivesse uma vaca. Exatamente. Né? Mas enfim. E olha, hoje é dia do professor, né? Hoje é dia do... Manda parabéns pro professor aí. Gente. Vamos mandar pros meus pais, são professores, né? Foram professores, né? Fala o nome Senhor dos seus Antônio pais. e Dona Maria, então tô mandando pra eles aqui. Seu Antônio e Dona Maria, beijo pros dois, parabéns. Mas precisamos fazer uma correção histórica que deixamos passar na semana passada, hein? Meu Deus. O que aconteceu? Segunda sexta-feira do mês de outubro nós deixamos passar, hein? Desculpa, o dia do ovo. Poxa... Como que a gente deixa passar o dia do ovo? É que o dia estadual do ovo. A gente achou que nesse horário não era apropriado. Pois é, olha o deputado Vitor Sapienza, deputado estadual do PPS, projeto de lei 41 de 2013, institui o dia estadual do ovo aqui no estado de São Paulo. E veja só, esse projeto passou lá, Madeleine, na Assembleia. O que não passa? Fala pra mim. O governador Alckmin, já era o Alckmin, ele vetou o único artigo aqui, ó. O Poder Executivo está autorizado a realizar nesse dia um curso de culinária especial a ser ministrado nas padarias do estado. Aí o governador vetou e também as despesas de palestras. Mas o dia, sim. O dia ele instituiu.
O negócio do Vitor Sapiens era com esse curso, cara. É mesmo. Ele tacou, se colar, colou. Quem é que ia fazer o curso do ovo? Exatamente, você tem toda a razão. Ele já não teve um negócio com café uns anos atrás? Então, e ele disse o seguinte, a cidade de Bastos é considerada nacionalmente como capital do ovo. Conta com aproximadamente 132 granjas e possui base econômica avicultura. Então, ele instituiu o Dia Municipal do Ovo lá em Bastos. Ele teve a ideia e colocou aqui para a Assembleia Legislativa Paulista, que não tem realmente o que fazer, né? Então, para votar esse projeto tão importante, né? Não tem assunto mais importante para passar, né? Rolo compressor lá. Um dia nós vamos falar sobre como eles escolhem para votar, mas enfim, nunca mais esqueçam o Dia do Ovo. É verdade. Segunda, sexta-feira do mês de outubro. Dia 9, portanto, foi esse ano. O Marcelo vai pôr o documento. Você que está duvidando que tem Dia do Ovo, vai ter no nosso site. E homenageando os professores e as abelhas. E um Viber, vai. Desde o Japão, Yasunaka Hajime. Feliz Dia dos Professores. A minha querida professora Naila Alves Correia. E você, Madeleine Lasco, essa estampa da sua blusa está linda. Muito obrigada. O tecido comprado em Cabinda, Angola. Obrigado. Beijo pra todo mundo. Tchau, até amanhã. Beijo pros professores. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Líderes das maiores empresas do Brasil estarão reunidos no almoço debate LIDE com o ministro do Turismo, Henrique Alves, e o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, dia 26 de outubro, segunda-feira, meio-dia, no Hotel Grand Hyatt. Um debate sobre o setor do turismo, que pode tirar bom proveito da alta do dólar e incentivar o turismo nacional e internacional do Brasil. Exclusivo para os membros do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Acesse lidebr.com.br. LIDE, quem é líder, participa. Já falei, chama a Pancron. A Pancron resolve. Pancron Indústria Gráfica, bom dia. Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre